Alô Campina, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa Hora de Prosa, aqui na Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. E alô você mundo que nos acompanha naquela câmera, para o mundo inteiro através da nossa página no YouTube, Educativa FM Campina. Sejam todos e todas bem-vindos. O Nordeste é conhecido por muitas características, das belas praias com águas mornas, às montanhas que oferecem clima ameno, dos carnavais de axés e frevos, ao São João com suas quadrilhas e arraiais, literatura, teatro, música e muita música mesmo, religiosidade, enfim, somos muitos Nordestes dentro de uma mesma região. Mesmo assim, podemos citar três coisas que nos lembram como marcas: caatinga, cactos e forró. Então, que tal juntar esses três signos num mesmo quadro imaginário? Essa pintura já existe e, com a permissão que apenas a arte consegue, essa tela é musical. Banda Caactus, isso mesmo, com 2 As. Nessa mistura surgem canções e ritmos clássicos nordestinos, com uma boa dose de juventude. O programa de hoje está repleto de cactos, numa paisagem radiofônica da caatinga, no ritmo do forró, um trio, ou, como eles mesmos dizem, um bando de 3. Precoces, tiveram instrumentos musicais como brinquedos, cresceram entre notas e acordes e hoje levam o seu som para muito além da caatinga e dos cactos. São eles, José Lucas, Lucas Gabriel e Luiz Miguel. Bem-vindo, banda Caactus. Olá, é um prazer, sou Lucas. É um prazer enorme estar aqui nesse programa que muitas vezes escutei no rádio do carro. E estar aqui é uma honra para mim e eu garanto que é uma honra para eles também. Então, como você já apresentou, o Cabo da Zabumba é José Lucas, eu sou Lucas Gabriel na sanfona e esse aqui é o meu lindo Luiz Miguel, meu irmãozinho. No triângulo. Isso. Vamos ouvir a voz dos meninos. A gente ouviu a voz de Lucas Gabriel, que tá na sanfona. No triângulo, Luiz Miguel. Fala pra gente aí, Luiz Miguel. Tudo bem? Tudo com o senhor. Comigo e com os ouvintes, eu acho. E José Lucas. Tarde. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Bora, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma banda, vocês são uma banda Caactus, e a gente já vai perguntar por que esse nome com 2 As, 2 T's, bem enfeitado e emblemático. Mas vamos primeiro de música? Vamos lá? Vamos tocar? Vamos. O baião, o baião, o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. O baião, o baião, o baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou cantar dançando o baião. O baião, o baião, o baião. Eu
já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda a convicção que sou doido pelo baião, 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 baião. Baião, baião, baião. É, isso aí. A gente já começou em grande estilo, hein? Mas vamos lá. Sim, fala, Lucas. É o baião. É o baião, o baião. A gente começou em grande estilo, um baião e animado aí. A galera gostei aí da banda Cactus. Eu vou começar assim. Vocês são três jovens, a gente já colocou Lucas está aqui do meu lado esquerdo, todos estão do meu lado esquerdo, né? Mas Lucas com sanfoneiro, 18 anos. Isso. O Luiz Miguel tem 14 e o José Lucas, 14 também. Muito bem, todo mundo doido de fazer 15 anos. Menos eu. Você não quer mais não. Depois que a pessoa fica doida de fazer 15, aí depois fica doido de fazer 18. Aí depois fica doido pra fazer 10 de novo. Mais ou menos isso. Quando você chegar em 40, você vai ter vontade de fazer. O negócio fica bem difícil. Mas vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: por que Cactus com 2A? Que meu pai é um cabra de engenharia, não sabia um nome legal. Aí ele fez o que engenheiro faz, que é juntar coisa e fazer coisa nova. Então pegou Seu pai, que é o Frank, Isso. músico aqui de Campina Grande, engenheiro, etc. Músico não é não, quer dizer, ele tenta um pouquinho. O cara tá dizendo isso do pai, ó, na rádio. Mas ele é um cabra muito bom, me inspiro nele bastante nas coisas. Ele toca um pouquinho de violão, só um pouquinho. No caso, aí eu peguei o violão emprestado dele. Produtor cultural também, ó. Exatamente. Engenheiro, aí ele juntou eu diria juntar Cactus, mas não. Juntou Caatinga com Cactus. Aí ficou Cactus. Porque aí juntou o início de Caatinga e Cactus, ficou Cactus. E colou. Mas a gente tem que toda vez explicar que não é Cactus, é Cactus, com 2 As e 2 T's. Mas é um nome muito interessante, singular, então a gente fica muito feliz. Eu acho legal. É a mistura das duas palavras, né? Caatinga e Cactus. Que são dois símbolos bem sertanejos, né? Isso. Pra gente aqui. Bom, vocês são três jovens aí, 18, 14, mas eu vou conversar com cada um aqui como é que iniciaram na vida artística. Vou começar por José Lucas, que tá ali na minha frente, caladinho. José Lucas parece que é meio tímido, mas eu vou começar por ele. Zé Lucas, não, infelizmente, timidez não é defeito, não. Como é que você começa na carreira musical? Cara, eu comecei com meu pai. Me ensinou a tocar shot. Aí eu fui tocar com ele numa rádio. Eu conheci esses dois aqui. Tu tinha quantos anos quando foi? 8, eu acho. 8 anos de idade. Eu acho que foi 8. Foi 8. Aí eu conheci o pai deles e entrei na Cactus. Aí eu comecei a tocar até hoje. Sempre tocou zabumba? Zabumba, bateria, triângulo. Instrumentos percussivos, é a tua praia. Isso aí. Beleza. Luiz Miguel. Eu comecei, desde pequeno, desde que eu nasci, eu já tô começando na vida artística. E meu pai sempre investiu, na questão musical da gente. Pra constar que Lucas falou do pai dele, que é o mesmo pai de Luiz Miguel, que são irmãos. Sim, tem irmão. E desde sempre, investiu tanto nele quanto em mim. Eu sou percussionista igualmente aí, toco bateria desde que eu tenho 5 anos de idade, 4 anos de idade. Toco pandeiro, zabumba, triângulo, pandeirinho, carrom, e muitos outros instrumentos percussivos. Lá em casa é cheio dos instrumentos deles, dos instrumentos dele, dos meus também, que os meus são mais caros, né? Mas é mais complicado. Complicado. Você quer só mostrar, Lucas? Já tem uma DR de irmão aqui.
Sim, mas e tu, Lucas? Começou como na carreira? Cara, eu comecei antes, eu já comecei antes de nascer, porque meu pai toca violão, quer dizer, tenta ainda. Ele Tá deixa, ouvindo, né, o Frank? Você tenta. que, mas antes ele era melhor. Aí, aí quando eu tava na barriga da minha mãe, era estabanado, eu ficava chutando a barriga da minha mãe, meu pai Tu era estabanado na barriga da tua mãe já. era. Aí meu pai percebeu que era música que eu tava querendo e tocava o violão lá. Leãozinho, eu nem sei de quem mais. Leãozinho do Caetano Veloso. Isso, pois é, ele tocava lá e eu descansava, dormia. Aí teve um dia, depois de eu nascer já tava em casa faz uma semana e pouco. Eu não parava de chorar. Aí meu pai se lembrou do violão e foi tocar pra mim lá mesmo eu me apaixonei pela música, me apaixonei pela música e dormi direitinho, não chorei mais. Ah, que legal. Mas você começou a tocar com quantos anos? Tocar, comecei a pegar no instrumento, comecei aos 7 anos, uma sanfona Michael de 8 baixos, não 8 baixos, mas uma sanfona de 120 baixos, só que com 8 baixos só, bem reduzida, e toquei com ela por um mês, até que meu professor disse que precisava de uma sanfona maior, porque com ela não dava para aprender muitas coisas, não. Ia longe. E aí hoje você toca quantos instrumentos? Eu digo que eu toco dois direitos, que eu toco a sanfona e eu tento tocar os instrumentos de corda também. Que o meu pai não disse para eu não trazer a guitarra, mas eu tento tocar o violão que ele tocava para mim, eu tento tocar a guitarra também. Comprei um violão com estilo guitarra porque tinha umas músicas que usavam técnicas de guitarra, mas eram tocadas com nylon, aí eu juntei o dinheiro para comprar e foi muito divertido. É muito divertido. E eu esqueci qual era a pergunta mesmo. Quantos instrumentos você toca? Sim, eu toco só esses dois alguns instrumentos de cordas. Eu tento tocar cavaquinho também, mas eu me foco mais no estilo violão, instrumentos de 6 cordas e E a sanfona. isso. Mas aí você falou que começou numa sanfona de 120 baixos, mas que tinha 8 baixos, tá? Mas você já tocou o 8 baixos, mesmo fora de 8 baixos? O 8 baixo é um mistério. Eu já tentei tocar, mas foi por pouco tempo, eu não tentei aprender direito. Ainda não apliquei o tempo que ele precisa para ser aprendido, que é um instrumento complicado, que na sanfona não importa se você abre ou se você fecha, é o mesmo som, no mesmo botão, mas no 8 baixo não. No 8 baixo, quando você abre, é um som e quando você fecha é outro. Entendeu? Aí é uma complicação para quem ainda não tá acostumado a essa dinâmica. Então, por enquanto, eu toco só a sanfona e... Por enquanto, né? É. Só, e ele ainda diz assim, só. Não, é O porque... cara toca sanfona, violão, guitarra, ele aí só. Porque eu quero ainda aprender mais, eu quero aprender a pelo menos programar as baterias, porque fazer música sem saber pelo menos alguma coisa de percussão é difícil. Então é bom tentar aprender mais. Beleza. E aí é o seguinte, aí a gente perguntou como é que foi o início da carreira de cada um, a gente ouviu, mas como é o início da carreira da banda, vocês juntos. Porque a gente falou início da carreira individual, né? Os três. Mas aí vocês juntam, formam uma banda. Como é que começa a Cactus? A Cactus começou há muito tempo. Faz muito tempo mesmo. A gente começou numa formação... Olha, não é muito tempo mesmo, porque muito tempo mesmo você não tem nem vida. Mas então, já... algum tempo de vocês. Já é uma parcela considerável da nossa vida. E quando ela começou era uma formação diferente. Era uma formação que tinha mais gente, tinha mais um sanfoneiro, tinha mais um percussionista, tinha uma cantora também, que a gente acabou separando por causa que 2 desses eram neurodivergentes e a gente não sabia como lidar com os maneirismos, com as manias que eles tinham, e a outra saiu por sair também mesmo. Então ficou só eu e meu irmão na banda. Tu lembra o ano, Lucas? No ano qual ano? Que vocês começaram? Para ser sincero, eu não sei. Provavelmente foi em 2015, 2014 para 2015. Isso.
Então a gente deu a sorte Eles eram muito pequenos. de ir numa rádio encontrar esse caba de ouro aqui, que era o percussionista que tava faltando, que meu irmão faz as coisas, mas precisa de outro também, porque até agora ele não consegue tocar 2 instrumentos ao mesmo tempo. Então, E assim, vocês tocando forró, é um trio de forró, né? Então, é importante ter é 3. um bando de 3, né? Tem uma música que vocês falam isso, né? Na música de... não sei se é uma música ou se é uma poesia, que no portfólio de vocês tem uma frase que é isso, vocês são um bando de 3. Isso. Eu acho legal. Inclusive, eu acho que essa poesia é de Al Frank. Bom, enfim. Sim, aí vocês encontram o Zé Lucas e formam o trio. Isso. Trio Cactus. Muito bem. Vamos. Vamos ouvir mais uma musiquinha? Vamos. Vamos de quê? A gente começou com Baião, Baião. porque a gente, nas nossas apresentações, a gente toca 2 músicas juntas, que é Baião e Isso é Baião. Isso é Baião é uma música autoral, feita um pouquinho antes do começo da pandemia e gravada em junho de 2020, em pleno ápice da pandemia. Junho de 2020 era. E uma música muito massa, que tem uma história legal sobre ela. Você Pode quer falar, ouvir, quer ouvir a história primeiro ou quer ouvir a Não música? sei. Eu vou primeiro perguntar quem são os compositores. Compositor principal dessa música foi Roxinol do Nordeste, que deu a cara a ela. E tem também outro que é meu pai. Meu pai, ele escreve muito bem. Então a gente juntou esses 2, junto com mais um outro amigo chamado Miguel Arcanjo. Acaba bom. E eu também dei uns pitacos ali de vez em quando, mas não fiz muita coisa não. Então a gente fez essa música e agora ela é um símbolo histórico. Aí deixa eu te dizer, tu acha que é melhor a gente ouvir a música pra tu contar a história dela depois ou tu contar primeiro pra gente ouvir a música? Vamos primeiro com a música, né? Então vamos embora. Que a gente precisa... Que o povo precisa dançar um pouquinho. É, isso aí. Isso é o Baião. A estrela que brilhou no pé de serra, eternizada no chapéu de Gonzagão, o criador do forró shot baião, com sua luz revelou nosso sertão. Isso é Baião, meu povo, isso é Baião, em homenagem às noites de São João. Isso é forró, meu povo, isso é forró, e do salão ainda se vê levanta pó. Infelizmente hoje tudo é diferente, tão acabando a nossa tradição. Não se vê mais o claro da fogueira, que era acesa a noite inteira, nem no céu subir balão. Nossa cultura não pode morrer assim, vamos tentar resgatar a origem do São João. Isso é Baião, meu povo, isso é Baião, em homenagem às noites de São João. Isso é forró, meu povo, isso é forró, e do salão ainda se vê levanta pó. E esse ano é preciso estar ciente, entra na rede, vamos festejar São João. Convite, abraço, balanço e fogueira, curta em casa a live inteira via rede inovação. São João na rede, iremos curtir enfim a cultura popular e a sua tradição. Isso é Baião, meu povo, isso é Baião, em homenagem às noites de São João. Isso é forró, meu povo, isso é forró, e do salão ainda se vê levanta pó.
Isso é Baião. Muito Isso. bom, muito bom. Aí fala a história pra gente. A história era que a gente foi pra casa do mestre Abdias, do acordeon, amigo nosso, fez 60 anos recentemente. A gente foi lá, foi muito legal. E alguns anos atrás, faz muito tempo, e a gente encontrou o Roxinol do Nordeste lá, e ele num guardanapo tinha a estrutura da música, e o principal era o refrão, que era baião, meu povo, era baião. E meu pai sabe contar essa história melhor, que ele lembra como eram os outros versos antes, mas a gente, na hora que foi gravar essa música, a gente achou ela muito legal, ela é muito divertida de se tocar e se ouvir também. Então, quando a gente foi gravar essa música, minha professora de canto disse uma coisa muito interessante, que foi: era não, Alfrank, é. Então a gente trocou a música, trocou o refrão da música de era pra isso é. Então, ao invés Eu acho que é melhor. Com certeza, todo mundo que ouvir essa história diz a mesma coisa, porque o Baião não parou, o Baião tá aqui com a gente, com os mais velhos também, mas a gente que vai levar o Baião para gerações futuras, então isso é Baião. E essa é a história dessa música. Mas é muito legal. Eu gostei da frase, a gente vai levar o Baião pra frente. É importante. Porque assim, o Baião é uma música que é clássica e tal. E aí muitas pessoas acham que o forró mais antigo, mais clássico, mais autêntico, vai morrer, né? Com forró estilizado, com forró eletrônico e tal. E não, né? Vai, né? Acho que tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, que o que é importante é a gente não renegar nosso espaço para os outros. Isso. Então a gente manter essa tradição viva, que é um marco da nossa história, da nossa cultura. Então a gente toca e aprende e faz para deixar vivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quais são as influências de vocês? Porque vocês tocam forró, mas vocês passeiam por outros ritmos também. É porque vocês são músicos bem completos e tal. Então, quais são as influências de vocês? Pode ser a influência da banda, mas pode ser as influências de cada um. Fiquem à vontade pra falar. Todos três. Eu mesmo gosto muito de Dominguinhos. Gosto muito das músicas dele, do estilo dele, a forma dele tocar a sanfona, porque... É o melhor sanfoneiro que você acha? É o melhor sanfoneiro que o Dominguinhos? Eu creio que sim, porque ele que formou a base para a sanfona mais moderna, que ele toca de uma forma muito... Ele aprendeu a sanfona totalmente de ouvido, então ele não é preso pelas formas padrões, então, formas padrão, eu acho que é assim que se fala. Então ele fazia coisas que são muito bonitas, são coisas que para ele eram intuitivas, mas não é algo que um sanfoneiro normal talvez pensaria, sem ter essas influências que ele teve. E fora do Dominguinhos, no seu caso? Fora do Dominguinhos, eu gosto muito de Luiz Gonzaga também, Jackson do Pandeiro. São esses três os principais: Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, que eu me inspiro no mundo do forró. E fora do mundo do forró, eu escuto muitas coisas. Escuto jazz, escuto rock alternativo. Gosto muito também das coisas mais técnicas na guitarra. Então eu gosto de pegar muita coisa de muito canto para juntar nos instrumentos que eu toco para fazer algo novo. Muito bom, muito bom. Antes de perguntar aos meninos as influências deles, eu vou fazer uma pergunta para tu, porque você disse que gosta de rock e tal, você toca guitarra, mas hoje não trouxe a guitarra e tal. Mas sai um trechinho de algum rock na sanfona? Sai. Só lembrar qual era o tom que eu tocava ali, porque na guitarra é só arrastar a outra mão. Coisa, né? Arrastar a mão que... Eu sempre dizia que guitarra é mais difícil que a sanfona. Eu continuo crendo isso, mais ou menos, mas tem umas partes que realmente são mais simples. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Só lembrar que como é que era a progressão? Tô tentando... Que é difícil. Pergunta pra eles enquanto eu penso vai aqui. pensando aí. Vamos lá. Luiz Miguel. Quem é a galera que tu gosta, cara? Assim como meu irmão, eu gosto muito de Luiz Gonzaga, Jackson Pandeiro e Dominguinhos.
E esses são os principais artistas que eu gosto dentro do forró. Agora, indo mais pra outro mundo, né? Outros campos fora do forró. Eu sou um grande fã de reggae. Gosto bastante de reggae. Reggae? Massa. Aham. Dentro do reggae, as pessoas que mais me influenciam principalmente Bob Marley, né? Que eu acredito que ele foi um grande profeta aí, né? Que espalhou suas mensagens. E também aqui dentro do Brasil temos Edson Gomes, né? Que é um dos principais artistas aí que eu escuto muito ele. E é isso, tipo... Não tem muito outro. Tem também... Quer dizer, tem outro sim, né? A banda Legião Urbana, Engenheiro do Havaí, né? Escuto essas duas bandas aí, mas, tipo, eu escuto mais cego. Eu sou mais da... Tu é da galera do reggae. Tu conhece uma banda aqui de Campina, na verdade daqui de Campina, de João Pessoa, que é o Candeeiro Natural. Eu já ouvi falar. Que eles tocam música nordestina com reggae. Uhum. É muito bacana. Nós entrevistamos o Candeeiro Natural aqui. A gente quer trazer de volta, mas é isso. Eu acho que a gente toca, inclusive, aqui na rádio. Uhum. E é um forró, um shot, geralmente shot, misturado com reggae. É bem bacana. E meu amigo José Lucas. Minhas influências na música vêm muito do meu pai, né? Muitas das músicas que eu gosto vieram do que ele geralmente toca nas festas dele. Que Teu pai eu é comecei a escutar. Ele é músico também. Magníficos, de forró romântico, vaneirão, principalmente forró, pé de serra. Maioria dos cantores que eles falaram também são minhas influências no forró, pé de serra. E é isso. Muito bem. Pronto, pensei aqui. Vamos lá, você pensou. Rock and roll. Pronto. Que eu... Calma. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amar. E tão sério e selvagem, selvagem. Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi isso?
se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Como são jovens, são jovens. Olha aí, Legião Urbana, tocado por um trio de forró. Essa é uma das minhas músicas favoritas da Legião Urbana, Tempo Perdido. Eu Acabei me empolgando aqui, É atrapalhando você. não atrapalhou nada. É uma música muito boa, eu gosto muito da estrutura musical dela, gosto muito também da letra, é uma letra muito forte. E eu não sabia que eu sabia tocar, não. Adorei, não sabia que eu sabia tocar, é bom. Soube, gostei muito. Lucas, você gravou... Na verdade, eu vou passar pelo começo. Tem uma composição chamada A Natureza do Bullying. Tem. Uma música sua. Sim, essa música ela tem uma história muito interessante também. Vamos embora. Dessa vez eu vou começar pela história, porque É. a história é o principal, eu acho. Essa música começou comigo, que eu não sabia que eu possuía até o transtorno do espectro autista, desde poucos anos atrás, desde faz 3 anos. Fui Diagnosticado aos 3 anos. Não, fui diagnosticado faz 3 anos, fui diagnosticado aos 15 anos. E antes disso eu tinha muitas coisas que eu fazia que muita gente não sabia o porquê. Que eu demorei muito para aprender a falar direito, para me comportar direito com as crianças da minha idade, porque era difícil. Eu não sabia como lidar com pessoas naquela idade direito, então eu fazia coisas que muitas pessoas... Esse é o diagnóstico, talvez seja mais difícil também, né? Eu não sabia como responder a certas coisas e como lidar com outras. Então eu sofri bullying desde os 7 anos. Na escola? Isso, na escola. E aos 9, a gente começou... Foi um pouquinho antes. Aos 8, começamos a compor uma música chamada de A Natureza do Bullying com meu pai e o Miguel Arcanjo também, que é um parceiro nosso, que inclusive que ajudou a compor as nossas outras músicas. E a gente começou com ela, eu esqueci qual era o nome do outro cara também, mas a gente escreveu a letra, Franciel e Anaclan fizeram o arranjo na sanfona, inclusive o solo no meio dela, que é um solo incrível, bonito demais, foi escrito por ele. Ele é muito bom, faz tempo que eu não vejo ele, inclusive, tem que dar uma passadinha lá. Então, a gente fez essa música e usou na escola para umas campanhas anti-bullying também, e desde então a gente toca em todos os lugares que a gente vai, essa música. Então... vamos lá. Vamos ouvir? A malícia quando nasce lá no campo, seus ramos finos se espalham pelo chão, como uma teia cobrem toda a superfície, e suas folhas finas se fecham com esbarrão. Como um sorriso sufocado pelo pânico, a natureza do bullying se revela. Quem sofre bullying se fecha para o mundo, intimidado passa a sofrer calado. Quem
sofre bullying se fecha para o mundo, intimidado, passa a sofrer calado. Com uma tendência da malícia se defender, fechar suas folhas, revelando seus espinhos. O autor de bullying age assim também por sofrer, mesmo que tente esconder a dor que se sente sozinho. O autor de bullying quer apenas se firmar no imo peito, um grande anseio por atenção, mas só consegue suas vítimas intimidar, revelando-se emocionalmente carente de proteção. Mas só consegue suas vítimas intimidar, revelando-se emocionalmente carente de proteção. Como o adubo que nutre a malícia, a alma humana deve nutrir-se de amor. É a maneira para que a mente não padeça, devido ao bullying que sempre foi um temor. Bem como os ramos entrelaçados da malícia, quem sofre bullying deve buscar se proteger. Criar uma teia entre as pessoas que o amam, para este mal assim poder vencer. Criar uma teia entre as pessoas que o amam, para este mal assim poder vencer. Aí, show, cara. Eu gostei muito da música. Ela andou pelo Brasil, né, nas escolas, nos projetos. Foi. Essa música, eu acho ela muito importante para mim e para o Brasil também, porque ela é uma música que faz uma analogia muito interessante, que tem uma planta chamada malícia, Sim, sim. que ela, quando você toca, ela fecha, que ela é uma plantinha pequenininha, um raminho pequenininho, ela é cheia de espinhos e as folhas dela têm essa característica. Então meu pai viu essa planta, lembrou dessa planta e fez a primeira estrofe comparando ela com alguém que sofre bullying, que com esse sofrimento a pessoa se fecha. Então, o começo da música é esse. A segunda parte, a segunda estrofe, que é já começando a mostrar sinais do sofrimento, que como um sorriso sufocado pelo pânico, a natureza do bullying se revela. Então a natureza do bullying, ela se mostra num sorriso que está marcado pelo pânico, no sorriso de uma criança. Pode ser de adultos também, mas geralmente crianças. Então, a partir disso, a música troca de um ar maior para um ar menor. Aí já começa a entrar na parte difícil, que é o próprio... A gente sai da vítima e vai para o bullyingador, que eu não sei, eu esqueci a palavra em português, mas é o cara que faz o bullying. Isso, o praticador do bullying, ele começa assim, como a tendência da malícia é se defender, quem sofre bullying... Como é que era? Eu esqueci. Eu cantei essa música agora, eu esqueci a letra. É porque pra cantar assim por metade, eu acho que é mais... A tendência da malícia é se defender, fechar suas folhas, revelando seus espinhos.
o autor de bullying age assim também por sofrer, mesmo que tente esconder a dor de se sentir sozinho. Então esses últimos dois versos da estrofe, o autor de não, essa aqui é a próxima. Não, o autor de que ele compara o autor de bullying sofre também, ele sofreu também. E Isso que ele faz. E ele pratica o bullying justamente para tentar Talvez para tentar, assim, ele faz o que fizeram com ele, talvez numa tentativa de se autoafirmar. Isso, a próxima estrofe inclusive fala disso, que o autor de bullying age assim também por sofrer, mesmo que tente esconder a dor de se sentir sozinho. Eu lembrei os últimos versos agora. Mas o próximo estrofe os próximos versos, eu lembro quando eles foram compostos, eu estava lá junto, e foi uma sacada genial de Miguel, o que ele fez. O autor de bullying que era... Não. Eu esqueci de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Tranquilo, sem problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos não se lá. preocupa, não. Como é que é? Não tem problema, não. Vamos lá. O autor de bullying quer apenas se firmar. Pronto. O autor de bullying quer apenas se firmar. No imo peito, um grande anseio por atenção. Mas só consegue sua vítima intimidar Mas só consegue suas vítimas intimidar, revelando-se emocionalmente carente de proteção. Ou seja, fala que ele só consegue machucar as vítimas e se mostra uma criança também que merece atenção, que precisa dessa atenção tanto quanto a vítima. Então, essa parte é uma parte muito, muito forte da música, muito, muito importante também, que muitas vezes a gente esquece de quem pratica o bullying, só lembra da vítima, mas quem pratica o bullying também precisa de ajuda, porque muitas vezes vem de algum problema psicológico já mais obscuro. E aí, essa música foi a partir de uma história sua, então foi uma composição coletiva, né? Você, Isso. seu pai, Miguel Arcanjo e tal. Mas surgiu a partir de uma ideia sua, do seu sofrimento com bullying. Isso. Meu pai viu que eu tava ruim, tava me comportando diferente em casa e na escola também, que ouviam das coordenadoras. Então decidimos fazer... Meu pai que iniciou isso, eu fiquei dando minha história, e que naquela época eu ainda não sabia escrever direito, então não tinha nem como ajudar a compor, mas foi assim que surgiu. Lucas, você tem algum conselho para quem sofre bullying? O que eu digo as próximas duas estrofes falam justamente disso, falam que na quinta estrofe, como o adubo que nutre a malícia, a alma humana deve nutrir-se de amor. É a maneira para que a mente não padeça, devido ao bullying que sempre foi um temor. Ou seja, essa estrofe fala de que a nossa alma precisa de amor também, que é tão essencial quanto o adubo para a malícia. Então, o meu conselho lembre-se de quem te ama. Se seus pais, se você tem uma relação boa com seus pais, fale com eles. Se tem com os avós, fale com eles também. Que nessa hora você sozinho não consegue fazer nada. Você precisa da ajuda, você precisa pedir ajuda aos outros. Porque nessa situação é difícil ter uma mente calma para conseguir aplicar as medidas necessárias para combater o bullying. Então busque sua teia de ajuda, que é justamente dessa teia que a sexta e última estrofe fala, que é bem como os ramos, esqueci de novo como é que eu falo, meu Deus do céu.
Não, tá tudo certo. É Eu gostei muito dessa analogia com a malícia. Pronto, lembrei. É bem como os ramos entrelaçados da malícia, quem sofre bullying deve buscar se proteger. Criar uma teia entre as pessoas que o amam, para esse mal assim poder vencer. Ou seja, a malícia que é fraca sozinha, tem os seus ramos, as teias, exatamente, os ramos, as teias de ramos. E se fecha. Cada ramo tem seus espinhos que podem proteger os outros ramos, que protegem os outros ramos. Então a gente faz essa analogia de novo e diz que o importante para vencer isso é se unir com as pessoas que te amam e criar uma teia forte de apoio para que você consiga lidar com isso de maneira mais eficaz e conseguir sobreviver a esse sofrimento. Eu acho, como eu disse, eu acho uma analogia, uma metáfora interessante com a malícia. A malícia, como eu disse, é uma plantinha com ramos e tal. E a malícia, eu era pequeno lá no sertão e a gente fazia bullying com a malícia. É sério, a gente tem uma frasezinha que a gente chegava, a gente acreditava que a malícia ficava triste. Porque quando você toca na malícia, ela se fecha. Só que a gente acreditava que ela ficava triste pela frase que a gente dizia com ela. A gente dizia a frase, era malícia, teu pai morreu, tua mãe não foi pra missa. E aí dizia isso e tocava nela. Claro que a frase não fazia mais, ela fechava porque ela fecha com toque. Mas tinha esse bullying com a bichinha da malícia. Até nisso encaixou direitinho a música. Ô Lucas, mas aí você falou que essa música foi feita a partir de uma concepção sua, né? Você foi vítima de bullying e tal, e você falou que você tem transtorno do espectro autista. Isso. Nós estamos no Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Eu queria que você falasse sobre isso. Cara, é um negócio interessante demais, porque você já muitas pessoas incríveis estavam nesse espectro, muitas pessoas extremamente importantes para a ciência, para a tecnologia. Alan Turing, por exemplo, era do espectro autista. Não sei se Einstein era, mas Alan Turing eu sei que era. E é um superpoder se você consegue lidar com as limitações que você tem. Porque, para mim, por exemplo, eu tenho esse hiperfoco na música, eu escuto as músicas, eu tento imaginar como é que elas foram compostas, como é que era a estrutura dela, como é que são os acordes que elas usam, o estilo que ela foi baseada, as influências. Eu tento aprender as músicas de ouvido também. Algumas vezes eu consigo, outras vezes eu preciso de uma ajudinha, mas faz parte. E outro hiperfoco meu também é justamente nessa área da tecnologia, na produção musical, no computador também. E justamente gerenciando esses sistemas, porque para mim o que é lógico é bonito, é simples, é interessante. Então, onde tem lógica eu consigo me virar. Então, lidar com pessoas não é um troço lógico, é difícil, complicado, mas com o tempo e com muita leitura, dedicação também, E você é artista, né? Artista lida com gente direto. Aí com muito trabalho eu consegui. Tô aprendendo a falar direito, conversar bem, que a linguagem ela é muito, muito interessante para mim também, mas a parte social, ela é complicada, entender as expressões. No começo, quando eu era menor, era difícil entender as dicas que minha mãe dava quando eu estava falando, os carões de orelha que eu tomava também. Era difícil entender difícil entender essas partes, mas com o tempo e com muito esforço a gente consegue aprender. É uma curiosidade, você aprendeu porque você demorou a aprender a falar, você disse tal. Não, aprender a falar direito. Aprender a falar direito. Você aprendeu a falar direito antes ou depois de cantar? Depois. Depois, né? Aprendeu a cantar primeiro. Na realidade eu nem sei. Eu não sei não, acho que foram os dois se desenvolvendo juntos. Meio junto, né? Isso. A gente tá quase no fim. Teria outras coisas, inclusive sobre o autismo pra falar. Tem um filme de vocês,
Não sei se já foi rodado, mas tem um projeto que é o Autismo na Cactus, né? E isso é um... Trata de quê? No caso, meu pai que sabe melhor, mas a gente, como eu falei, os integrantes originais da banda, de 3 dos que saíram, 2 eram neurodivergentes, um tinha TDAH, um tem TDAH e o outro tem o transtorno do espectro autista. E o que tinha transtorno do espectro autista é um sanfoneiro genial também, genial ele. Mas ele não... Ele tinha uns maneirismos fortes que a gente não sabia como lidar direito. E acabou que... Maneirismo é o quê? Maneirismos são formas talvez repetitivas ou padrões de comportamento que são intrínsecos de uma pessoa, eu creio. Então, um dos meus maneirismos que eu poderia citar é qual o maneirismo bom? Eu não sei. Mas toda vez que eu vou ao banheiro, quando eu tô em casa, depois de usar, eu lavo os pés. É um maneirismo meu. Lava os pés. Isso. Eu não sei de onde surgiu isso, mas... Mas não precisa ter uma explicação, né? Tem. Mas esse é um maneirismo meu. Ele tinha os maneirismos dele também. Então a gente não sabia lidar direito. Eram maneirismos mais difíceis de lidar. Então ele acabou saindo. Entendi. É complicado. Mas eu acho que você tem ajudado muito ao público ouvinte, porque assim, é bom, estamos no mês de Abril Azul, a conscientização sobre o autismo, e é bom que as pessoas, porque existe muito preconceito, e acaba que o preconceito gera o bullying, que você compôs uma música. Muito interessante. Mas por falar em música, bora tocar mais uma? Vamos. Eu acho que vai ser a última do programa. Toca aqui uma música nossa também, que se chama Um Povo Sonhador. Ela foi gravada em 2017, na época que não tinha água aqui, na época da transposição. Na época da crise hídrica daqui de Campina Grande. Então a gente fez uma música sobre essa. Essa aqui foi composição original de Aziel Lima, da Sorac, da Biblioteca das Malvinas. Então um abraço para teu amigo. E a gente vai... Vamos embora. Vamos lá. Sou do Nordeste, terra de cabra da peste. Sou nordestino, filho de agricultor. Não tenho nada, seu doutor. Sou um matuto, mas sou um sujeito culto neste sertão sofredor. Não tenho nada, seu doutor. Sou um matuto, mas sou um sujeito culto neste sertão sofredor. Eu não me vengo, seu doutor, tenha certeza, pode vir com sua riqueza, minha honra é meu valor. Trago comigo a bandeira da mudança, sempre com fé e esperança, sou um homem sonhador. Trago comigo a bandeira da mudança, sempre com fé e esperança, sou um homem sonhador. Desde menino tenho fé e acredito que vou ver no velho Chico feita a transposição pra irrigar o meu sertão, matando a sede deste povo sonhador, pra irrigar o meu sertão, matando a sede deste povo sofredor, pra irrigar o meu sertão, matando a sede deste povo sonhador, pra irrigar o meu sertão, matando a sede deste povo sonhador. Show! Nós temos quanto tempo, meu amigo JP?
1 minuto. Estamos chegando ao final do nosso Hora de Prosa. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, Banda Cactos. Agradecer e mandar um abraço para meu amigo Alfrank, que foi quem sugeriu vocês, quem ficou no meu pé faz tempo que Alfrank tá no meu pé. E a gente sempre adiante, porque a questão da estrutura aqui, mas deu certo. Eu acho que veio na época certa, veio no mês de abril, né? Veio no mês de abril. Eu acho que algumas coisas são providenciais. Muito obrigado, meninos. Voltem sempre. A música de vocês toca aqui na Educativa FM Campina. E muito obrigado, José Lucas. Ele fez assim com o dedo, que é rádio, né? O pessoal não, mas o pessoal que tá. Aí, tamo junto, gostei do tamo junto. Muito obrigado, Luiz Miguel. Tamo junto. Eu gosto desses caras. E E muito obrigado, Lucas Gabriel. eu que agradeço, a gente que agradece por abrir esse espaço pra gente, porque a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e de mostrar também esse trabalho para mais pessoas. Então a gente agradece muito a Educativa FM por estar sendo anfitriã da gente e desse programa, que eu acho muito bonito. A gente escuta sempre quando a gente volta da escola. Pelo menos meu irmão escuta que tô esperando a faculdade começar, então... Vai fazer ciência da computação. É o que eu gosto, acho divertido. Achei divertido. Então, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Valeu, aqui é a Banda Cactos pra vocês. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. As portas estão sempre abertas. Novos projetos, mandem pra gente que a gente divulga. Alô, alô, minha Campina. Muito obrigado a todos vocês. Você do YouTube, eu sou o Júlio César Rolim. Esse é o programa Hora de Prosa, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção Juliana Vasconcelos, Maria Eduarda Batista e Marília Duarte. Muito obrigado. Até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.